Bom dia, meus amados irmãos. A devocional dessa terça-feira, quero compartilhar com os irmãos um pouco do que nós estamos estudando, eu e Valéria, aprendendo no Catecismo Nova Cidade, e isso tem falado muito ao nosso coração também. De vez em quando a gente estarei gravando alguma mensagem diretamente do Catecismo para o nosso coração, que isso possa edificar a sua vida nessa manhã. A pergunta é a seguinte: Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? Então essa é a pergunta. Cumprir a lei de Deus é impossível? Deus nos criou com essa impossibilidade? Qual a resposta que é dada aqui? Não. Mas devido à desobediência de nossos primeiros pais, Adão e Eva, toda a criação é caída. Nascemos todos em pecado e culpa. Somos corruptos por natureza e incapazes de guardar a lei de Deus. Essa é a resposta que é dada, obviamente, baseado na Bíblia. Mas aqui tem um texto bíblico que diz assim, Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. E olha o que diz um grande servo de Deus chamado David Bisgrove. Ele diz sobre isso, sobre essa pergunta que eu quero perguntar novamente para a gente guardar bem. Deus nos criou incapazes de cumprir a sua lei? Ele diz assim: ser pai ou mãe é uma janela escancarada para a condição humana. Por exemplo, preciso constantemente relembrar e encorajar meus filhos novos a dizer por favor e obrigado e compartilhar o que têm. Mas nunca tenho de encorajá-los a dizer meu ou agarrar coisas que não lhes pertencem ou esconder brinquedos para que outros não os encontrem. Ora, de onde vem esse impulso? Aqui, a Bíblia nos ajuda porque nos dá vocabulário para expressar porque nascemos com essa disposição egoísta. Quando Deus criou Adão e Eva, criou-os à sua imagem. Isso quer dizer, entre outras coisas, que eles refletiam a sua bondade, a bondade de Deus. Deus afirmava sua bondade quando olhou para a sua criação, incluindo Adão e Eva, e disse: é muito bom. Assim, Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito com Deus. Eram capazes de amar e obedecer a Ele perfeitamente. Mas, então, é-nos dito que Satanás os tentou com a mentira de que Deus não era bom, que não se pode confiar nele, que a verdadeira liberdade se encontra à parte de Deus e de sua lei. Quando Adão acreditou e agiu com base nessa mentira, Paulo nos diz, lá em Romanos capítulo 5, assim, o pecado entrou no mundo como um vírus entra no corpo, infectando, toda a humanidade dali em diante. É por isso que desde os meus primeiros dias e os primeiros dias de meus filhos e no futuro de seus filhos, todos nós dizemos, é meu. Ora, isso não quer dizer que as pessoas sejam totalmente desprovidas de bondade. Fomos feitos à imagem de Deus e, portanto, ainda somos capazes de realizar coisas boas e coisas belas também. Mas o pecado corrompeu nossa capacidade de amar e obedecer a Deus de todo o nosso coração. Esse é o grande problema. De todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa mente. O pecado infectou todas as partes que existem em nós, de modo que todos nascemos em pecado, culpados, corruptos
por natureza, incapazes de guardar a lei de Deus. Considere um exemplo. Imagine um leão faminto e imagine colocar 2 pratos de comida diante dele. Um prato de carne vermelha, crua, e um prato de vagens perfeitamente cozidas. O leão pode escolher qualquer dos 2, mas devido à sua natureza, vai sempre escolher a carne vermelha. Quando Adão pecou como nosso representante, nossa natureza ficou escravizada ao pecado, de modo que não desejamos nem buscamos a Deus. Mas quando Cristo veio, ele foi o segundo Adão, e onde o primeiro Adão falhou, o segundo Adão acertou. Onde o primeiro Adão trouxe a morte por sua desobediência e o seu egoísmo, o segundo Adão, Jesus Cristo, trouxe vida mediante sua obediência e sacrifício sobre a cruz. Que palavra maravilhosa. A oração que termina esse momento diz assim: misericordioso Senhor, somos corruptos por natureza, somos filhos e filhas do primeiro Adão, desejando tudo aquilo que o Senhor proíbe. Dá-nos uma nova natureza, mediante o novo nascimento em Cristo Jesus, o segundo Adão, para que possamos guardar a tua lei no poder do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida nesta manhã. Reflita bem sobre isso que você acabou de ouvir.